Alô, amigos de Bem com a Vida, amigos da Rede Atitude Positiva. Entrando no ar, num horário especial, um horário diferenciado, numa live extra essa semana, a gente resolveu fazer essa homenagem a Porto Alegre. Eu estou aqui, de camiseta, light, final de sexta-feira, final da semana, né? Uma semana que a gente precisa dar uma descansada, foi uma semana muito pesada, portanto, está no ar mais um Fórum Atitude Positiva, 24ª edição, e hoje a gente quer falar muito de notícias boas, de coisas boas, de memórias boas, de música, de literatura, de tudo que é cultura efervescente dessa cidade, espalhada pelo mundo. Porto Alegre está espalhada pelo mundo e a gente está esperando a sua mensagem aí do outro lado do mundo, parabenizando Porto Alegre, e compartilhe a nossa live, deixe o seu comentário, porque se você quer boas notícias, você já sabe, né? A nossa rede, a nossa multiplataforma em áudio, vídeo, podcast, canal de vídeo, redeatitudepositiva.com.br, 3 anos no ar fazendo jornalismo de soluções, jornalismo que procura alternativas e não só trabalha os problemas. Como sempre, você sabe que aqui a Sun Motors está conosco, o Instituto de Medicina do Esporte, o Restaurante Tartone, a Smartback Assistência Técnica de Celulares e Tablets, a Lume Artes, Marcenaria Criativa e o SESI RS, que tem a sua educação de jovens e adultos. Depois eu falo um pouco mais sobre os nossos apoiadores. Agora nós estamos no ar para comemorar com Porto Alegre, recebendo 2 grandíssimos convidados de luxo. O professor Luiz Augusto Fischer e o músico Tedi Correia. Boa tarde, Fischer, doutor Fischer, professor Fischer, tudo bem? Tudo bem, estamos aí tranquilos, comemorando quase 250 anos, né, da cidade. Vai ser um festão, o ano que vem vai ser um festão, né? Espero que sim, né, que a gente possa fazer na rua também, né? Também, presencial. Professor, escritor, editor da revista Parêntese, e o Fischer, obviamente, conhecidíssimo pelos seus livros, entre eles o Dicionário de Porto Alegrês. Teve um e uma edição ampliada ou teve mais de um? Não me lembro, Fischer. Eu já fiz 2 revisões bem grandes dele, e vou fazer mais uma agora para os 250 anos, aliás. Notícia, informação. Tá, mas é sempre o mesmo, não tem volume 2, volume 3, é só edições revisadas, né? Eu reviso, acrescento, dou uma afinada, às vezes, em alguma coisa, né? Mas, basicamente, assim, eu tento continuar com o ouvido atento para a fala da cidade, né? Claro. Para capturar, assim, porque, em geral, essas novidades de linguagem, elas acontecem entre os mais jovens primeiro, né? Isso. E eu já não, sei como é que é, não cozinho na primeira fervura já, né? Mas eu tenho alunos, então eu fico prestando atenção na conversa deles e me valendo disso para atualizar o dicionário. O Fischer é graduado em letras pela URGS em 80, depois mestre em 88, doutor em 88, pós-doutor pela Sorbonne de Paris e escritor de muitos livros, ensaísta, enfim, a gente vai falar muito sobre isso. E vamos falar um pouquinho lá daquele passado lá da URGS dos anos 80, professor Fischer. Deixa eu dar o nosso boa tarde ao Tedi Correia, que atendeu muito gentilmente o nosso convite para estar conosco nessa rede Atitude Positiva, músico, escritor, compositor e também produtor musical e integrante, fundador do Nenhum de Nós, que já tem 35 anos de vida, Tedi. Tudo bem? Tudo bom. É uma longa estrada, né, de música, e com esse monte de atividade aí também paralela, porque sou meio inquieto aí, gosto de diversificar, né, e acabei enveredando por palestra, por literatura, produção e outras coisas mais, né, que dizem respeito também, de uma certa maneira, se relacionam com a arte da música, com a arte da poesia, da escrita. Então, é uma coisa que tem também tudo a ver com Porto Alegre, porque nasci e me criei aqui, né, e sigo morando aqui. Pois é, sabe que eu estava pensando, quando a gente estava montando a live, Tedi, eu estava pensando assim, a banda Nenhum de Nós, se não é a única, é uma das poucas que dura todo esse tempo aqui do Rio Grande do Sul com projeção nacional, sem mudar a formação, sem terminar, porque não é um demérito para os outros, mas teve banda que terminou, né? TNT terminou, outros ficaram só em carreira solo,
o Humberto Gessinger, que eu gosto muito, é um baita cara, mas ele toca com uma banda diferente a cada mês, né? Ele troca de formação. Vocês estão intactos já todo esse tempo, né? Eu acho que são escolhas, assim, né? A arte, a música, principalmente, né, ela se presta a um trabalho coletivo e que, por escolhas que os artistas mesmo fazem, eles gostam, às vezes, de manter essa unidade, prezam essa unidade, como também prezam, né, uma relação com outros músicos, não se prender tanto às pessoas e tal, e que também não está nada errado nisso. Acho que, como eu disse, são escolhas, mas que são formas de expressão, e quando a gente usa o coletivo, no caso, uma banda, é mais raro que a gente encontre pessoas com esse mesmo pensamento, né? Há tanto tempo, o Neon foi um trio, e começou como um trio, e depois entraram mais 2 caras e nunca saiu ninguém. Então, é raro encontrar alguém que mantenha esse pensamento, que tenha essa escolha. Não, eu quero continuar na estrada com esses caras, mesmo que a gente faça coisas. Eu, por exemplo, tenho um trabalho, já faz mais de 15 anos que eu faço shows com o Luiz Marenco, que é um cara da música regional gaúcha, que é talvez um dos maiores nomes da música regional gaúcha, e a gente tem um show que se chama Cidade contra o Campo, onde somos nós o tempo inteiro no palco cantando músicas um do outro, e isso não precisa disso, eu acho, né? Mas eu reconheço que é uma coisa bastante rara, não só na música gaúcha, como no rock, na música brasileira, a permanência de um mesmo grupo de pessoas juntas por tanto tempo, né? Eu ia dizer, também em nível nacional, né? Titãs a gente viu aí cair que nem um boliche, vai saindo um aos poucos, né? O Barão, aí morre o Cazuza, Frejá assume, mas Frejá também faz carreira solo, né? O Barão para, enfim, são vários exemplos. Talvez o Paralamas do Sucesso seja um grande exemplo também de existência assim tão longeva, né? E todos juntos sem... Paralamas, sim. Mas que legal, que legal. Tem coisas que eu acho que dizem respeito justamente a isso, né? Que são, digamos, práticas, condutas que nos ajudam, né? A gente costuma dizer que o Nenhum não tem patrão, né? É uma banda onde todo mundo opina, toda a voz tem o mesmo peso, mesmo na questão da divisão de direitos em relação às músicas, mesmo que eu chegue com uma música lá que eu fiz praticamente tudo, quando a gente vai arranjá-la, passa a ser da banda, e os direitos autorais são divididos dessa maneira, assim, não existe essa imposição, assim, não, é todo de quem cada um do seu, tá, não, a gente olha como um trabalho coletivo de fato e leva ele em várias instâncias, né? Eu acho que isso ajuda a nos manter motivados todos, né? Maravilha, não tem dono da bola, né, Teddy? Não tem um dono que diz o que vai acontecer. Vem cá, gente, o professor Fischer, ele é de Novo Hamburgo, mas é um cara que adotou Porto Alegre no primeiro ano de vida, né, professor? Eu vim para cá, eu vim com a minha família, né, para cá antes de completar 1 ano de idade. Minha família e meus pais são de Lajeado, casaram lá, minha irmã mais velha nasceu lá, aí no meio do caminho para Porto Alegre teve uma estação ali em Novo Hamburgo, e eu vim para cá. Então, Novo Hamburgo, na verdade, é mais um nome na minha carteira de identidade, né? Embora eu tenha primos lá, primos irmãos muito queridos. Uma parada estratégica, foi uma parada estratégica. Mais ou menos isso aí. E tem gente que fala tão mal de Porto Alegre, né? Mas tem tanta coisa boa para se falar bem de Porto Alegre. E vocês têm a cara de Porto Alegre, vocês têm uma ligação, o Teddy nasceu em Porto Alegre, né? Então eu queria que vocês falassem, para começar, um pouquinho sobre isso. Esse amor a Porto Alegre é uma coisa genuína? O que gosta de Porto Alegre? O que incomoda Porto Alegre? Todo mundo fala também daquela história de Porto Alegre não ser tão grande e não ser, ao mesmo tempo, tão pequena. Vocês acham que isso ainda é um charme? Hein, Fischer? Começo eu, Teddy, posso ir? Vai, professor. Começa, professor. Não, eu acho que Porto Alegre tem várias coisas bacanas, e esse negócio de não ser nem muito grande, nem muito pequeno, eu acho uma grande vantagem. Enfim, há tempo já eu falo sobre isso, assim, como uma característica que eu acho que até a gente devia explorar melhor, a gente, quer dizer, nós, os moradores, os habitantes aqui da cidade. Porque um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: um tempo atrás, bastante tempo, já nos anos 90, eu me lembro que a OSPA foi tocar a Sagração da Primavera, e
enfim, eu acho que a Sagração da Primavera precisava de 12 trompas. Trompa é aquele instrumento, parece uma corneta, assim, né? E eu me lembro que alguém disse assim, porra, em Porto Alegre não tem nem 12 trompas, que dirá ter 12 trompistas. E teve, e tinha, entendeu? Tinha não só 12 trompas, como tinha 12 caras que sabiam tocar aquilo. É um exemplo meio banal, assim, mas eu acho ele muito eloquente do tamanho, digamos, potencial que a cidade tem e que nem sempre a gente valoriza, porque, enfim, às vezes é mais fácil o cara simplesmente reclamar da cidade, achar chato, né? Mas é isso, acho que Porto Alegre tem um porte muito interessante por ter, assim, ser uma cidade que ainda tem uma certa organicidade, né, do tipo, enfim, a gente consegue se encontrar, eu acho que a gente consegue manter uma distância que não é tão cruel entre os bairros, entre as regiões e mesmo entre as classes, né? Claro que há pobres na cidade e tudo, miseráveis, mas digo, acho que tem um tipo de interação, eu não estou querendo ser poliana aqui, né? Mas eu realmente acho que tem um tipo de interação que o tamanho da cidade permite. E tem mais uma coisa, tem uma outra vantagem de Porto Alegre que eu também fui descobrindo com o tempo e que certamente nós todos aqui conhecemos, é o fato de a gente ser uma cidade com relativo tamanho, isolada, foi isolada durante muito tempo, porque era muito distante dos maiores centros, mas a gente tem uma posição mais ou menos equidistante do Rio de Janeiro, que era a velha capital brasileira e tal, por, enfim, 200 anos foi capital do Brasil, e Buenos Aires. Então, para fazer uma imagem, assim, a gente tem uma distância igual do eixo Rio-São Paulo e do eixo Montevidéu-Buenos Aires. E isso nos permite, culturalmente, uma posição que eu acho muito vantajosa. Assim, para dizer de maneira metafórica, a gente entende, assim, muito genuinamente, assim, com o coração, a gente entende o tango e a gente entende o samba, né? Eu digo a gente, não nós, individualmente, podemos gostar mais de uma coisa ou de outra, mas isso faz parte da rotina da nossa audição, das gerações anteriores e tal, essas duas práticas, essas duas grandes colunas, né, de produção cultural. E eu acho isso uma grande vantagem, entende? Quer dizer, a gente pode usufruir do melhor de dois mundos. É isso, eu acho que acho que realmente a cidade tem uma vantagem posicional. Eu concordo muito com o que o Fischer falou. E também enxergo como uma grande vantagem nossa essa questão geográfica, né? Essa proximidade que a gente tem desses grandes centros, sendo também Porto Alegre um grande centro, né? Por que não dizer isso, né? E eu senti isso na pele desde de pequeno, porque o meu pai, por exemplo, é de Santa Vitória do Palmar, que fica ali do lado do Chuí, aquele do Oiapoque é o Chuí fica do ladinho de Santa Vitória do Palmar. Exato. Então, eu sempre cresci cercado por esses dois mundos que o Fischer fala, né? Porque quando a gente ia a Santa Vitória, a língua ali era uma mistura, era português com castelhano o tempo inteiro e uma coisa meio misturada, e tu tinha que te virar para entender. Meu pai ia ali no Chuí para comprar vinil, discos de tango, e quando a gente chegava em Porto Alegre, eram muitas e muitas sessões assim de colocar na vitrola para ouvir os discos de tango do pai, e muitos deles cantaram e tal. Então, para mim, foi muito normal que eu entendesse que, desde pequeno, a gente vivia nessa dicotomia, digamos assim, cultural, né? E isso eu acho que é uma coisa que enriquece Porto Alegre. Não é à toa que Porto Alegre tem uma característica que eu acho que é muito similar tanto a Montevidéu como a Buenos Aires, que é essa paixão pelos livros, e que se caracteriza muito e vem muito fortemente quando tem a Feira do Livro. Mas eu vejo Porto Alegre com essa vocação que Buenos Aires tem para muitas livrarias, que Montevidéu tem para muitas livrarias, e Porto Alegre também tem isso, né? E não é uma coisa que a gente deva dizer, não é bairrismo, tá aí uma coisa que a gente deve se orgulhar. Eu acho que é isso, né? Tanto o sebo que tem, quanto essa relação que se tem com o evento literário e tudo mais, com o Festipoa e a própria Feira do Livro que eu falei. Eu, para mim, que sou apaixonado por esse universo, então é uma coisa assim que faz eu me orgulhar e amar a cidade. Quando eu era muito pequeno, assim, que eu me lembro, as primeiras recordações que eu tinha, a gente sonhava com a Disney, né, esse negócio, estava falando de ir com meu pai, com a minha mãe, na noite, que ele chegava do trabalho, a gente se arrumava e ia
visitar a Feira do Livro. Então, chegar na Praça Alfândega com aquele monte de barraquinha, com as luzinhas acesas e tal, era a coisa mais próxima que eu tinha desse imaginário da Disney. Daí chegava lá, tinha os livros, tinha revistas, tinha uma riqueza assim que era muito estimulante, né? Era a história de ser uma janela para o mundo. Então eu sou muito apaixonado por Porto Alegre nesse sentido. A questão dos bairros que o Fischer falou tem uma outra coisa que eu Onde é que tu nasceste, TG? Qual bairro? Nasci e me criei no centro. No centro. Nasci na Beneficência Portuguesa, morava na rua João Manuel, quase com a esquina com a Rua da Praia. Então, eu era rato do centro, assim, eu estava sempre visitando os lugares, conhecendo, e eu até hoje adoro o centro de Porto Alegre. Então, meu pai antigamente levava, por exemplo, para uma coisa, não sei se o Fischer e tu se lembram disso, talvez eu seja até mais velho, mas, por exemplo, o Mateus, a padaria do Mateus, que tinha ali na frente da Praça da Alfândega, o Mateus eu chamava ele de tio Mateus, porque ele era um dos melhores amigos do pai. Então, pô, ir lá, e depois ir tomar um café na Bruxa, e depois, sabe, essas coisas da Sloper, e da Rua da Praia, e da Livraria do Globo, meu Deus, era... Uma torrada e uma laranjada nas Americanas, lá, subir na única... Legal nas Americanas, né? Subir na única escada, como é que se diz? Escada... Rolante. Escada rolante. Rolante, vamos lá nas Americanas. O camarada meu, que era do interior, chamava de brincadeira de escada voadeira. Uma coisa... Sim, e tem uma coisa para concluir só, e que eu acho que realmente a gente guarda um pouco de uma característica de uma grande cidade, mas também de coisas assim, tipo, às vezes está andando num bairro, até na própria Cidade Baixa, que eu também morei bastante tempo lá, mas outros bairros, assim, tem gente de final de tarde, abre a porta da sua casa, bota uma cadeira de praia, vai tomar um mate, e fica tomando mate conversando, como a gente vê tanto nas cidades do interior, né? E Porto Alegre tem isso ainda. Isso eu via muito na Zenha, onde minha avó morou, e meus tios também, a gente via muito isso na Zenha. Aqui no Menino Deus, onde eu moro, onde eu nasci e me criei, não é tão comum. Embora seja um bairro também muito plano, né? E de muito idoso. Aqui tem muito idoso e tem muito cachorro, passeando com o cachorro e tal. Mas a Zenha é muito essa do... Pena que não dá mais, né? Era 6, 7 da noite, era chimarrão, conversa na rua e aquela cadeira de praia na frente das casinhas. O Tedi preparou, quero mostrar aqui, um super cenário em homenagem a Porto Alegre, né? Balõezinhos e tal. Devem ter 249 balões, é isso, Tedi? Eu vou ser honesto com vocês. Isso aqui foi a minha filha que preparou. Vou até mostrar o resto lá em cima. Tem 30 lá, né? Opa! Isso aqui foi a minha filha que preparou para o aniversário de casamento. Eu tenho 30 anos. Que foi há poucos dias. E aí a gente deixou, porque ficou bonito, né? Claro. Para comemorar o aniversário da cidade de Porto Alegre. Não, tá ótimo. Uma grande homenagem. Professor Luiz Augusto Fischer, como é que surgiu essa ideia do porto-alegrense? É só aqui que a gente fala essa língua? É só aqui que tem esses termos? Outras cidades também têm as suas características e tu fizesse este recorte? Ou é um pouquinho diferente mesmo? Vamos puxar a brasa para o nosso assado. Porto-alegrense é bem metido, né? Várias cidades que têm algumas marcas culturais, assim, prerrogativas, né? Tem um vocabulário particular, né? Isso acontece lá em Fortaleza, acontece em Rio de Janeiro, acontece em Florianópolis, enfim, qualquer cidade assim pode desenvolver isso, né? Porto Alegre, em particular, teve uma história de isolamento, né? Como eu disse antes, né? Antes de existir, os mais jovens têm que dizer assim, que houve um tempo em que não tinha internet, não tinha TV e não tinha rádio, né? Então, há 100 anos atrás não tinha nada disso. Então, as comunicações de Porto Alegre com o centro do Brasil, com o Rio de Janeiro, basicamente aconteciam por navio, né? Então, era uma cidade isolada, né? Não dá para comparar com, sei lá, com Salvador e Rio de Janeiro, por exemplo, que tinha uma relativa proximidade, mas tinha muito mais comunicação, e, bom, Salvador é muito mais antiga, né? Então, acho que esse é um aspecto. O segundo aspecto é que Porto Alegre, essa coisa de ser
a capital do estado fronteiriço, né, com o Uruguai e com a Argentina, traz uma característica linguística também, né, porque acaba que o Tedi contou aí de Santa Vitória do Palmar, mas isso acontece em toda a fronteira, e em escala menor acontece também em Porto Alegre, que é a presença do espanhol, de gente que fala espanhol. Então tem um segundo elemento aí que faz essa marca da cidade, é a coisa da mistura com o espanhol. E tem uma terceira marca muito importante, que digamos, o fato de Porto Alegre, não sendo uma cidade do Pampa, ser a capital dessa região aqui, né? Então a gente tem todo esse mundo, aí o Tedi falou do Marenco e tal, tem toda essa região, enfim, que hoje se chama de metade sul, né, da estância tradicional, da fronteira, não sei o quê, que desenvolveu uma linguagem particular que tem a ver com o mundo do cavalo, e vaca, e essa coisa toda. E isso criou um jeito de falar, criou uma linguagem, criou uma literatura muito importante, né? Bom, Porto Alegre, sendo a capital, também acaba negociando um pouco com esses termos. Então, eu estou citando aqui 3 aspectos que têm a ver com a nossa linguagem, né? O relativo isolamento por muito tempo, a coisa de ser vizinho do espanhol, a única fronteira viva do Império Português com o Império Espanhol, e depois do Brasil com os países aí limítrofes, né? Por muitos anos era a única fronteira viva, agora tem outra. E esse terceiro aspecto, que é o de uma espécie de tensão muito interessante entre a linguagem urbana, mais cosmopolita, e uma linguagem local, mais ligada com o campo. Então é isso, acaba que desenvolve uma linguagem mesmo, um jeito de falar, uma prosódia, né, uma acentuação. Mas tem uma diferença, professor? Por exemplo, se o Rio tem uma gíria, uma fala deles, enfim, um jeito de falar deles com alguns termos, até por causa de novela, Rede Globo, a moda acaba virando nacional. Todo mundo sabe o que é o rolê, por exemplo, que surgiu lá, todo mundo entende. A gente fala do X, fala do bar, ninguém até hoje entendeu direito o que é o bar, né? Que é uma expressão tão importante na nossa língua, né? Não é que alguém pode viver sem o bar, né? Não pode. Esses dias me mandaram isso. Não podemos viver sem o bar, né? Nesse momento que cai uma chuvarada em Porto Alegre, que é outra grande característica também na nossa cidade. Não, mas eu ia dizer, o teu raciocínio é exatamente isso, né? O Porto Alegre tem tudo isso, é uma cidade relativamente grande, relativamente desenvolvida, relativamente bem servida de livrarias, de tradição cultural exigente e tal. Porto Alegre tem uma orquestra sinfônica faz 71 anos, não é pouca coisa, né? E, ao mesmo tempo, nunca foi dominadora no Brasil, nunca foi hegemônica, né? Então, o sotaque de Salvador, por exemplo, ele entra na corrente sanguínea brasileira porque o Caetano Veloso fala, simplificando, né? Porque a Axé Music fala. O sotaque do Rio é a mesma coisa, foi dominador por muito tempo. Hoje em dia, a gurizada, isso é um fenômeno que os mais velhos testemunharam. Hoje em dia, um pouco do sotaque paulistano também é prestigiado, né? Volta e meia eu vejo assim, alunos meus dizendo, sei lá, não estou entendendo, sabe? Já estão puxando, ditongando essa sílaba, né? Mas é isso, então Porto Alegre mantém essas características, com o detalhe de que ainda tem uma tradição, como dizia o finado Décio Freitas, uma tradição irredentista, que é esse negócio de somos autônomos, não dependemos de ninguém. Na versão delirante disso, somos melhores que todo mundo, né? Mas, enfim, essa ideia de autonomia e tal também contribui para o sujeito prestigiar o local. Sabe o que ajudou muito com essa invasão paulista? Eu tenho 3 filhos e eu notei que os desenhos animados trouxeram um sotaque paulista nas dublagens. Porque agora não sei se foi o aumento dos estúdios em São Paulo e o Rio ficou um pouco para trás, porque os meus filhos começaram a falar essa coisa, eu não estou entendendo, não sei o quê. Tedi, isso aparece nas músicas, nenhum de nós compôs muito em cima de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou não, ou nos teus livros, essa coisa do termo mais porto-alegrense, isso aparece na tua carreira, no teu trabalho? Não de forma direta, e até foi uma coisa que a gente procurou, não digo evitar, entendeu? Mas não se comprometer com essa questão, porque ela cria um pouco de distanciamento, eu diria assim. Mas a gente assumiu uma outra temática e uma outra sonoridade que é diferente do que o resto do país, do rock que se fazia no resto do país, né? Que nos aproximou,
de Saracura, de Almôndegas, que são bandas que vieram antes da gente, né? E nos deixaram com essa cara de gaúcho. Nem tanto assim porto-alegrense, mas gaúcho. Mas acontece que é uma coisa engraçada. Eu sempre achei que a gente não tinha esse sotaque. Mas desde o início as pessoas vêm dizer assim, nossa, dá para perceber que vocês são gaúchos de longe. Eu não consigo perceber tanto assim, para mim é natural. Mas a gente não lança mão assim de linguagem, de modismo, digamos assim, de linguagem, tal, até porque eu acho que isso acaba dando um prazo de validade para a música e uma coisa que a gente conseguiu ultrapassar isso, né? Tanto que a Camila, por exemplo, que é o nosso primeiro sucesso, no início tinha gente que achava que era do Capital Inicial, que é uma banda de Brasília, entendeu? E que não tinha a questão do sotaque assim tão claramente. Com o tempo, e com a gente usando mais a gaita e trabalhando outras sonoridades, lembro que a gente, em 1990, a gente fez um disco chamado Estranho, né, com a grafia em espanhol, né? E contava com metade do disco, tinha a participação do Luiz Carlos Borges. Tinha um tango que falava sobre a alma, e era algo que não se pode tocar, é o nome do tango, que tinha o Borges e tal, e aí na época a Veja saudou isso como um ar regional para o rock brasileiro e tal, que depois não, ao mesmo tempo que a gente tinha outras bandas fazendo em outras regiões, né? Então a gente acabou ficando muito identificado com a questão gaúcha, mas especificamente com Porto Alegre, aconteceu uma coisa que eu acho bastante curiosa, que foi em 2010, teve a Expo Xangai, em Xangai, e que Porto Alegre acabou sendo premiada lá por uma prática de ambiental assim, que tinha na cidade e tal, e que se inscreveu, enfim, ganhou um prêmio e tinha um dia na Expo Xangai que era de Porto Alegre, dia de Porto Alegre. E fizeram pesquisas para descobrir qual é a banda que as pessoas achavam que tinha cara de Porto Alegre. E nenhum de nós ganhou. Então a gente foi representar Porto Alegre em Xangai, tocar lá, fazer shows nessa Expo. E muito isso legal. acho que é uma prova de que realmente a gente até pode dizer que não, né? Mas a gente acabou criando uma identificação muito forte. Agora, mais ainda, com essas temporadas que a gente anualmente faz no Teatro São Pedro, que desde 94 a gente vem fazendo. Isso acaba criando, não tem como, né? Muito legal. Tedi, eu acho que eu entendo, né, perfeitamente que lá nos anos 80, 86 que vocês começaram, né? 86. Vocês tinham que tentar fazer uma linguagem, né, para o resto do Brasil e não tornar muito rio-grandense, porque senão era uma barreira, né, para poder chegar na indústria nacional, enfim, no showbiz. Mas vocês foram ousados também para colocar uma gaita, né, com o João Vicente. E vocês tornaram a sonoridade de vocês com alguma raiz do Rio Grande do Sul. Levou esse cartão postal de alguma forma, né? Na verdade, como eu disse, nós somos herdeiros, digamos assim, né, dessa tradição que o Saracura, o musical do Saracura, que chamava, tinha o Nico e o próprio Almôndegas, né? Isso a gente sempre teve isso. E uma coisa muito legal é que desde o primeiro disco a gente já colocou isso, no segundo disco teve a participação do Borghettini, e no terceiro disco a gente radicalizou um pouco mais com a participação do Borges. E aí o legal foi que precisava botar essa sonoridade na estrada, a gente chamou o João Vicente, e tem uma história muito engraçada que o João Vicente, o primeiro show que ele fez com nenhum de nós, foi, se eu não me engano, tipo Três Coroas. E o segundo show foi no Rock in Rio, no palco do Maracanã, e chamou muita atenção do pessoal do som, que não era uma equipe de som brasileira, eram os caras do Texas, que naquela época o Brasil não tinha um equipamento, então eles traziam de fora, né? E eram aqueles caras grandalhões, barba grande, ruiva e tal, e que eles estavam tratando os artistas nacionais, digamos, de uma maneira muito gentil. E a gente chegou lá e disse, os caras vão nos tratar pior, hein, sei lá. E quando a gente subiu no palco, começou a tocar, eu olhei para o lado, vários deles tinham colocado as cadeiras para nos assistir.
Aí, quando terminou o show, fiquei curioso, né? E fui perguntar por que eles estavam assistindo. E eles falaram porque eles acharam incrível que uma banda de rock brasileira tivesse um acordeon. E aí o João Vicente tinha solos e tal, e já estava incorporado bem ao nosso som. E aí isso para nós foi uma coisa muito legal. Dali para frente, o João Vicente deixou a marca dele como músico também, na característica na nossa música, assim, né? Ele que é um músico incrível, um grande gaiteiro, e que hoje em dia é muito legal isso, né? Nem entra a minha voz, as pessoas já sabem que é o Nenhum de Nós. É uma sonoridade muito conhecida. Bom, eu esqueci de dizer aqui, e fazendo a referência, né, que o Teddy tem, ele mesmo falou, essa carreira de escritor, a partir de 2006, com o livro de poesia Bruto, que conquistou o destaque de livro mais vendido da 52ª Feira do Livro de Porto Alegre. Lançou também um livro de Astro Ajuda, de crônicas, Noite Ilustrada de Poesia, Segredo da Floresta, História em Quadrinhos para o Público Infanto-Juvenil. 2019, lançou com o artista plástico Renato Guedes o romance chamado Imersão. E em 2010, aí a carreira de palestrante começou, né? Com foco na criatividade, inovação, trabalho em equipe, engajamento, propósito, usa a música como ferramenta para a expansão das capacidades. Eu queria que tu desse uma palhinha, já que tu me mostrou aí no nosso teste da live que tu estava com violão, né? Alguma coisa, até para ilustrar essa sonoridade daqui a pouco, não sei, almôndegas, tem alguma coisa que vocês regravaram, né? De almôndegas? Os almôndegas, a gente fez Canção da Meia-Noite, né? Isso. E a última temporada que a gente fez no Teatro São Pedro, foi muito legal, que foi uma temporada que era Nenhum de Nós e Cleiton e Cledir. Que legal. Uma temporada que, infelizmente, a pandemia interrompeu esse projeto. Começou em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, e a gente depois veio fazer aqui a temporada no Teatro São Pedro. E dentro dessa história de sonoridade, que eu teria que ter o João Vicente aqui para fazer a gaita, né? Claro, a gente sabe. Mas igual eu tenho uma música que é a música que o Marenco mais gosta de cantar quando a gente faz os shows, e ela tem um pouco dessa coisa da música gaúcha, que é Diga Ela. Vou tocar um trechinho, então. Diga a ela que você me viu, que eu parecia muito bem, apesar de tantas noites vazias, tantas madrugadas vendo TV, na verdade dias intermináveis. Diga a ela que me viu num bar e eu estava com uns amigos, apesar de eu conhecer quem me odeia, tantos estranhos tão perto, na verdade longe do principal. Diga a ela que me viu sozinho, diga que ela sabe onde eu estou, diga a ela que me viu sozinho, ela sabe onde eu estou. Maravilha, maravilha. Teddy Corrêa dando palhinha aqui. Música. Olha, a primeira vez, são mais de 50 lives. Não é para puxar o teu saco, Teddy. São mais de 50 lives na quarentena que a Rede Atitude Positiva fez. São 24 fóruns, esse é o 24º fórum. A gente nunca colocou um músico. Mas não foi liberado. A gente sempre nunca... Porque a gente já entrevistou médico, cientista, empresário, enfim, dirigentes de entidades, escritores, artistas e tal. E a gente nunca pediu para ninguém tocar ao vivo, não fizemos nunca, que é o primeiro. Pô, estrear com Teddy Corrêa é uma
honra. Obrigado pela honra. A honra é nossa. Eu quero colocar um outro assunto também que tem a ver com Porto Alegre e tem a ver com vocês dois. O Fischer pode ter feito um dicionário de Porto Alegrense, pode ter pós-doutor, mas ele fez um roteiro deste filme aqui, que é o gigante Esporte Clube Internacional. Essa é uma paixão. Eu estava vendo o vídeo do Duda Garbi, né? A websérie do Duda Garbi, que começou como jogador no São José, e ele fala ali que Porto Alegre não adianta muito ser o Zequinha é um terreno um pouco nebuloso, porque tem que ser colorado, tem que ser gremista em Porto Alegre. Né, Fischer? Bom, meu pai, só para falar uma coisa, meu pai era cruzeirista, e eu herdei essa paixão pelo Cruzeiro de Porto Alegre. O Moacir Scliar era cruzeirista também. Olha só, outros tempos. Fischer, e essa paixão pelo Colorado surgiu quando? Pois é, eu tive aquela sorte de não precisar pensar nesse assunto. Desde que eu me dei conta, eu já era colorado. Enfim, meu pai era e tal, né? Meu pai é daqueles que até hoje recita, já tá velhinho assim, mas recita a escalação do rolo compressor e tal, né? Que a geração dele era o que dava. Eu tive essa imensa sorte além de ser colorado, que é uma coisa muito boa, né? Eu tive essa imensa sorte de, naquele momento, naquela década ali, digamos, entre 2005 e 2015, mais ou menos, né? Que foi uma década maravilhosa para o Inter, porque teve de tudo, enfim, teve o Mundial, teve as Libertadores, e teve o centenário do Inter, né? Então, naquele momento ali... Saudade. Eu fui enfim, tive muita felicidade de ser convidado para trabalhar em alguns projetos, como esses DVDs, né? E, enfim, escrevi 2 livros também, um com a história do Inter, um com um dicionário de termos da história do Inter. E, é aquela coisa, assim, sabe? Eu tava feliz da vida que eu estava trabalhando no que eu gostava, mas assim numa dimensão raríssima, né? Que era, por exemplo, ajudar a entrevistar os craques, vários, né? Que ainda estavam vivos de gerações anteriores, sei lá, o Larry, por exemplo, assim como de entrevistar os protagonistas, enfim, do Mundial, né? Conversar com o Fernandão, conversar com o Gabiru, por exemplo. Tudo isso eu pude fazer ali meio como se fosse um sonho de menino acontecendo, né? Foi bem bacana mesmo. Que legal. E o Tedi? O Tedi já nasceu colorado também, né? Bom, teve essa questão do pai cruzeirista, né? Eu fui durante muito tempo a jogos do Cruzeiro, e a família da minha mãe, que era mais numerosa e que ia mais a futebol, era do Inter. Então eu sempre tive que me dividir, digamos assim, em certo sentido, porque meu pai gostava muito. Eu fui a treino, ganhei camiseta do Cruzeiro e tal, e por muito tempo eu apoiei, com a visibilidade que eu acabei ganhando com a banda, iniciativas do Cruzeiro, por ser um clube de menor expressão no sentido de potencial aquisitivo, digamos assim, né? Ou econômico, vamos lá. E eu acabei tentando ajudar mais o Cruzeiro numa época, mas sempre acompanhando o Inter, sempre indo... Sou cônsul cultural do Inter, e nenhum de nós todos, os 5 caras são colorados, né? Então eu e os guris também somos colorados e tal, e então a paixão pelo Cruzeiro sempre foi uma coisa muito ligada à minha relação com meu pai, que infelizmente já nos deixou. Mas, por exemplo, a minha mãe, um dos últimos dias das mães que a gente passou juntos, ela pediu de presente que eu a levasse ao Beira-Rio, né? A gente foi lá, acabou encontrando o D'Alessandro, ela tirou foto com ele e tal. Então, hoje, assim, falar que, assim, eu não sou um cara totalmente dedicado à Inter, não dá para dizer, porque eu acabei até fazendo quadrinhos para o Internacional, historinhas do Saci, do Escurinho, me envolvi com bastante coisa. Fiz parte da comissão que tratou da reinauguração do Beira-Rio, que foi aquela festa incrível que teve. Então, eu sou muito, muito mesmo envolvido com as coisas do Inter, né? Vou atender aqui um pouco das pessoas. Eu pedi para o Fischer entrar de novo, eu acho que o microfone dele estava dando um ruído. Tu estás ouvindo ainda, Tedi, o ruído aquele? Eu ouço, não sei se... Eu parei o meu microfone aqui, mas parece que ele está dando. Pode ser que seja até eu. Tá, não, mas eu percebi no do Fischer um certo ruído.
Deixa eu atender aqui, tá de volta o Fischer também. Jorge Piquet tá mandando um abraço a vocês dois. Tá? Quem me mandou um WhatsApp antes de entrar no ar, o Jorge Ferraz, coloradaço, mandou a vocês dois também um abraço. E o André Damasceno, o humorista André Damasceno, ele é, entre outras coisas, sobrinho do Aníbal Damasceno Ferreira, que tu falaste, foi meu professor de cinema, na FAMEX, e tu falaste no último sarau dele, né, Fischer? Sim, o Aníbal era um querido amigo meu, tive a enorme felicidade de ser amigo dele por muitos anos, no tempo que ele foi funcionário da URGS, né, por muitos anos, e eu, como professor e tal, a gente convivia muito, almoçamos juntos, assim, por anos a fio, e eu sempre aprendi muito dele. Aliás, o André tem uma imitação do Aníbal que é sensacional, né? Ele fez para mim no WhatsApp, inclusive, eu não posso botar aqui porque ninguém vai ouvir, mas é impressionante. Eu ia te falar só de uma coisa de futebol. Tu sabe que pelo lado da minha mãe eu tenho uma simpatia muito grande pelo Zequinha, porque eu tenho um tio avô que jogou no Zequinha lá nos anos 1920, 1930. Então eu tenho também esse lado, tenho um afeto assim pelo Zequinha por causa disso. Eu estou com um problema de áudio aqui, Fischer, que o meu retorno me deu uma parada aqui. Tem um apito. Cortou a tua fala. Tem um apito e, infelizmente, eu acho que o apito é no teu microfone aí. Mas vamos tentar resolver. Eu vou ficar falando um pouquinho aqui, cortar o Fischer, vou ficar falando um pouquinho com o Tedi para ver se sai este probleminha no áudio aí, que não tinha aparecido nos nossos testes, né? Tedi, tu quer tocar mais alguma coisa pra gente? O que tem de novo? Vocês estão aproveitando para compor nessa pandemia, não? Tá bem difícil, né? Porque o clima, né? Não ajuda. A gente teve também recentemente, infelizmente, o Sadi teve uma perda da sua esposa. Verdade. E aí uma mensagem para ele, queridão. Tá o Sadi, que no litoral, curtindo. Um irmão que eu tenho, desde a gente se dá. Eu, ele e o Carlos, nós somos amigos desde a quinta série do ensino fundamental. Né? Então, essas coisas, somando-se, tudo que acontece com a pandemia e mais isso, assim, a gente realmente ficou mais difícil, né? Mas nós lançamos um EP, que era um EP das coisas que a gente tinha gravado cada um na sua casa, que é o Feito em Casa, nome óbvio. E que foi realmente produzido totalmente assim, né? Cada um gravou na sua casa, mandava para mim, fazia mixagem, e a gente depois ouvia, dava ok, fazia um vídeo. Foi a maneira que a gente encontrou para passar o tempo, digamos assim, né? Só que também chegou uma hora que esgotou, né? É um EP com 8 músicas e tal. Agora a gente está nesse compasso de espera, assim como todo o mercado, né? Estou preparando um livro que é no caso, esse livro é para a questão das palestras, né, que diz respeito mais ao que eu abordo nas palestras, que é essa coisa da música no cérebro, na criatividade e outras coisas que dizem mais respeito a isso. E, por enquanto, vamos aguardar para ver o que se pode produzir, né? Vamos tocar alguma coisa? Vamos. Só não pode tocar aquela que nós combinamos, que aquela é no final. Não, aquela lá eu não vou tocar, aquela já vai ser no final, né? Encerramento. Deixamos para depois uma conversa amiga que fosse para o bem, que fosse uma saída. Deixamos para depois a troca de carinho, deixamos que a rotina fosse nosso caminho, deixamos para depois a busca de abrigo, deixamos de nos ver fazendo algum sentido. Amanhã ou depois
tanto faz se depois for nunca mais, nunca mais. Deixamos de sentir o que a gente sentia e que trazia cor ao nosso dia a dia. Deixamos de dizer o que a gente dizia, deixamos de levar em conta a alegria, deixamos de escapar por entre nossos dedos a chance de manter unidas nossas vidas. Amanhã ou depois, tanto faz se depois for nunca mais, nunca mais. Maravilha, maravilha. Eu acho que, infelizmente, nós chegamos à conclusão que o meu microfone está com algum ruído. Eu vou tentar trocar de microfone rapidinho aqui. O teu? Enquanto isso, o meu? Então, vou aproveitar e perguntar uma coisa para o Fischer. Vai lá, vai lá. Fischer, eu vi uma explicação para uma expressão, eu não sei se ela é muito porto-alegresa, né? Porto-alegresa a expressão, mas o tal do cipá. Que muita gente fala, cipá, esse cara não é bem... E aí alguém escreveu que tinha a ver com francês. Não sei se esse termo já chegou no dicionário, eu estou ouvindo alguma coisa disso. Não chegou no dicionário, mas ele está no meu radar, sim. Porque eu anotei, assim, eu tenho um exemplar do meu dicionário, da edição mais recente, em que eu anoto coisas, método primitivo, assim, anoto em papelzinho, boto ali, às vezes eu anoto num canto, assim, na margem, né? E esse pá está por ali. Mas, bom, certamente não tem nada a ver com o francês. O francês tem um pá, né, que é uma negativa e tal, mas o Portugal usa um pá que é muito bacana também, e que tem gente que acha que tem a ver com o nosso bá, que é, tu diz, opá, em português o cara diz opá, quer dizer nada. Opá é oi, é nada, cara, qualquer coisa, não tem um significado específico, né? Eu vi uma expressão, uma coisa também falando que tinha a ver com o latim, que é pessoa de bem, eu não sei se é bem isso também. A teoria, tu deve ter parar com algumas assim, não, essa aqui eu não vou levar em consideração. Eu tive muitos casos assim, muito interessantes de etimologias chutadas, assim. Quando eu lancei o dicionário, por exemplo, tem uma cena maravilhosa. Eu lancei uma vez o dicionário e botei lá a expressão viajar na maionese. E, enfim, botei a explicação e tal, e aí um cara me encontrou um dia e me disse indignado, assim, injuriado, ele disse, não, tudo bem, tu botou lá, mas tu tem que botar que fui eu que inventei essa expressão. Pois é, será mesmo? Ele disse, não, eu me lembro exatamente, foi num churrasco, a gente tinha terminado de comer, não sei, aí o cara fez uma fantasia lá. E aí é isso, assim, o negócio é que esse dicionário de português é um dicionário de língua falada, né? Que eventualmente tem algum registro escrito. Hoje em dia, na geração mais nova, assim, digamos, sub-40, isso até aparece por escrito, né? Mas como é um dicionário de gíria, de língua falada, então tu não tem documento. Quando é que começou a usar o bá? A menor chance de saber, né? Sim, dá vontade de perguntar para o cara, foi tu, mas tu tens alguma prova? Tipo, parece aquele personagem que era da escolinha do professor Raimundo, tem um documento... Hoje em dia é fácil, tem um vídeo da época, não, meu filho, isso não... Exatamente. Não, e interessante, assim, pensando sobre método, né? Quando eu escrevi o dicionário foi lançado em 99, e eu escrevi ele todo antes de ter computador em casa, assim, não existia computador pessoal. Nossa. Na verdade, eu ultimei ele, assim, eu realizei ele já num computador. Mas o método de coleta dele foi totalmente pré-histórico, assim, foi do tempo da Roma Antiga, mais ou menos. Eu anotava, todo mundo, se vocês aqui se lembram que a gente usava cheque, talão de cheque, né? Então a gente estava com o canhoto do talão de cheque, muitas e muitas vezes estava num bar com alguém, aí alguém falava uma palavra, eu anotava no canhoto do cheque, botava no bolso, chegava em casa e botava literalmente numa caixa de sapato que ficava do lado da minha escrivaninha. E aí com o tempo eu ia tirando e escrevendo. Bom, aí quando eu comprei o meu primeiro computador pessoal, sei lá quando é que foi, 92, uma coisa assim,
porra, aquilo era uma... Eu podia entrar no meio do texto e corrigir. Puta, aquilo foi... Mas, enfim, eu queria dizer que não tinha uma ferramenta como o Google, por exemplo, de pesquisa. Naquela época tinha lá o Alta Vista, né? Tinha algumas coisas assim. Mas, pô, hoje em dia, com o Google é uma maravilha. Tu quer saber se uma palavra existe? Bota no Google e dá um Enter. E aí aparecem as ocorrências da palavra e tal, né? Agora, quando eu revisar... Inúmeras teorias a respeito da origem dela, né? Exatamente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Que bom. Acho que o barulho foi porque eu troquei de microfone. Deixa eu colocar aqui, ó, na tela. A Edna está mandando feliz aniversário para Porto Alegre. Precisamos olhar ainda a beleza que ainda está por aí. Professora Ione está dizendo que é um prazer ver o professor Fischer. Porto Alegre merece essas participações. A professora Ione é uma grande seguidora nossa aqui também, está sempre assistindo às nossas lives. A Vivi Kramer diz que é difícil realmente a parceria na música. Eu acho que nesse momento, né, de pandemia, ela está falando disso, né? Parabéns para vocês, respeitando um pelo outro antes de si mesmo. Ela diz também o seguinte: saudades de quando eu estudava na capital e indo para a aula passava pela Borges cantando essa canção, que é essa que eu Tedi, a primeira que tu tocaste, Tedi. E passar pela Borges cantando essa canção, ou o Amigo Punk do Frank Jorge, ou as canções do Cleiton, acredito que tu citasse aí também. Clarice Belotto está dizendo que Porto Alegre é demais. Olha o Jorge André Brits aí, nosso grande amigo, baita presente do Fórum Atitude Positiva, com as presenças de dois genuínos e brilhantes porto-alegrenses, Fischer e Tedi. Craques. Que beleza, né? Parabéns. Grande abraço. A Eliane Miranda, parabéns Porto Alegre, lindo lugar que já fui na minha vida. Então ela não é daqui, que legal. Mas São Paulo era uma grande fã do nenhum de nós. Olha, que legal, que legal. A Edna está dizendo que melhorou, ó, não tem mais ruído. O Henrique está dizendo que lembra do Fischer adolescente na minha vizinhança. E eu Tedi naquele programa inesquecível, ao lado de grandes feras no extinto 36. O Café TV Com, né? Baita programa. Nós fizemos uma live aqui com a Tânia, uma live inteira com a Tânia Carvalho. Tu pode imaginar o que deve ter sido, né? De bom. Nossa. Presenças especiais nesse aniversário da nossa Porto Alegre, Viva Porto Alegre. A Helene está dizendo, Tedi, seu lindo, linda canção, né? A Ione está dizendo, Colorado é tudo gente boa. A Cláudia está dizendo que o som está ótimo, nada contra os gremistas, né? Por favor. A Luciana Kramer, olha aqui, ó, minha colega da RBS, professora hoje, Luciana Kramer, que legal, certo? E deixa eu também, tem muita gente que só curtiu, não falou nada. O Paulo Ricardo está dizendo que esse violão e voz ficou ótimo, Tedi. Muito obrigado. Cantei junto aqui, muito bom, que beleza. Já que nós estamos em reminiscências, em Porto Alegre, 249 anos, um pouquinho atrás, não 249 anos atrás, mas alguns anos atrás, já que o Henrique falou, né, do Fischer, eu me lembro que em 1984 eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer letras e fiz composição em língua portuguesa 1 e 2 com o professor Luiz Augusto Fischer. Foi aí que conheci. Fui aprovado com A, e eu digo isso para todo mundo. Eu levo isso, eu tenho que fazer uma placa, botar aqui no escritório. Não consegui terminar letras, né, Fischer? Tu sabe disso por causa do jornalismo. Depois veio a faculdade de jornalismo, minha carreira toda de jornalismo. Mas é uma das minhas grandes lástimas não ter terminado. E eu acho que ali tu estava ainda professor muito, muito jovem, né, Fischer? Porque depois tu ficasse só na literatura, praticamente, né? Eu comecei a dar aula em março de 1980, no colégio, né? E na URGS eu comecei a dar aula em 84, bem nesse ano, né? Eu dou aula de texto até hoje, assim, né? Às vezes no curso de letras também, às vezes fora. É um assunto que eu gosto muito de ver o processo de aprendizado de escrita, porque eu também vivo aprendendo, né? Um dos truques de ser professor é que não conta para todo mundo, né? Mas eu vou contar para ti, Renato, e para ti, Tedi. O melhor de ser professor é que a gente não para de aprender nunca. Essa é a vantagem. Mas e tu sabe que nem tu tem, né? Como é que é, Tedi? Que nem tu tem, senão... Não, e acho outra coisa que eu queria adicionar nessa reflexão, Fischer, como o brasileiro escreve mal. Claro, tem várias razões, lê mal, a escola é deficitária e tal, mas como, de maneira geral, as pessoas escrevem mal, né?
Por exemplo, a aula do A no passado com H e o A do futuro sem o H, essa aula todo mundo perdeu, né? Uma coisa impressionante. Não, mas aí para responder essa tua pergunta eu quero mais 1 hora. Mas eu acho que meu palpite é porque lê menos do que deveria. Claro, essa é uma das razões. Esses dias tem também... apareceu num programa, um reality, fazendo muito sucesso, para não falar. Pode falar. Não, no Big Brother apareceu a menina lá, a VTube, que ela tem 20 milhões de seguidores, e apareceu uma palavra que era para a pessoa escolher quem que era, assim, e apareceu a plaquinha e dizia ambicioso, e ela perguntou para o Thiago Leifert na cara dele, o que isso significa? O pessoal lê pouco. Aí já temos um problema de compreensão também. Fischer ia dizer outras razões, não é só a falta de leitura. Não, tem muita outra coisa, né? A gente foi inclusive. A gente foi acostumado no Brasil a ter uma língua muito descolada, uma língua escrita muito descolada da fala, né? Por muitas décadas. E, na verdade, só há pouco tempo, assim, pouco tempo para velhinhos como eu, assim, né? Mas, enfim, é só do Pasquim para cá é que a gente tem uma língua escrita que é mais próxima da fala, mais próxima não digo na questão da ortografia, mas na dinâmica da fala, né, do ritmo e tal. E é isso, eu acho que tem que tirar um pouquinho dessa ideia de escrever mal, assim, absoluto, para relativizar, né? E tem tudo isso, enfim, escola ruim, professor mal remunerado, mas acho que tem coisas assim que são realmente enfim, é isso, eu preciso de 1 hora para responder, Renato. Então, eu acho que às vezes eu acho que é preguiça. Às vezes eu acho que é preguiça também. A pessoa às vezes não pensa, escreve. Bom, é isso aí que tu disseste, escreve como fala e tal. Fala 1 hora e me avisa quando vai ser o programa que eu quero ver. Não, eu concordo contigo, assim, quem é escolarizado, quem fez curso superior, não devia ter essas deficiências. Eu concordo contigo. Mas aí tem contexto e tal. Né? Mas eu ia falar uma coisa sobre... Tu não queres falar para ser gentil. Eu vou falar a minha classe jornalista. Não que eu escreva melhor que os outros, não é isso. Mas como jornalista também erra. E jornalista, vai me desculpar, eu sou radical. Jornalista não podia errar. Jornalista, quando escreve em jornal, site, coluna, ele não pode errar, porque ele está ajudando a ensinar a população. Então ele não pode errar. Essa semana eu vi manchetes erradas, com concordância, ou houveram. Na CNN, gente. CNN Brasil. Aí vem aquela história, foi o estagiário, né? Sempre é a culpa do estagiário. Né? E aí a gente vê em grandes emissoras, em grandes veículos de comunicação, de todos os tamanhos, a gente vê essas escorregadas, que eu acho muito infelizes, sinceramente. Eu acho que na educação e no jornalismo, eu acho que tinha que ter um cuidado muito maior, um respeito com a língua para começar a conversa. De acordo. Queria falar mais alguma coisa? Não, eu ia só dizer o negócio de ser professor e aprender. Isso eu sabe que foi no meu primeiro ano de aula, eu tinha um chefe maravilhoso, que era o Paulo Coimbra Guedes, não é o ministro, não. Paulo Coimbra Guedes, meu querido amigo até hoje. E eu me lembro que eu entusiasmado, eu gurizão, assim, com 22 anos, dando aula feliz e tal, naquela pilha toda. Ele já era um cara mais experiente, já quase, 40. Aí eu falei para ele um negócio, uma ideia que eu tinha, sei lá o quê, né? E aí ele viu que eu estava feliz e que eu estava querendo compartilhar, assim, a alegria, né, que eu estava sentindo de ter encontrado uma profissão da qual eu gostava tanto. E ele me disse essa frase, Teddy, que tem a ver com a tua observação. Ele disse assim, no magistério, ou tu entra velho, ou tu nunca mais fica velho. Que genial isso. Eu acho que isso. Tem gente que entra e já acha que sabe tudo e aí para, né? Mas tem outro tipo de gente que... Genial. Vou usar essa de vez em quando. Pode. Aplica para músico também, isso aí. Para tudo, né? Para tudo. Que legal, que legal. Sabe tudo, né? Assim, falando nesse linguajar mais que a gente estava falando, a língua falada nossa, que é tão direta às vezes, é isso, né? Eu sinto que esses dias eu entrei, hoje tem tantos aplicativos que a gente bate papo com pessoas que a gente realmente não conhece na hora que está falando ali, né? E são coisas muito estimulantes. Eu entrei numa sala, como se diz, que tinham só músicos independentes que estavam começando. E eu entrei e fiquei ouvindo, daqui a pouco alguém me falou, pô, mas tu tá aqui, o que tu tá falando? Eu falei, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, tô aprendendo. É a melhor coisa que eu tenho a fazer, eu tenho 30 e tantos anos de carreira, o que eu posso compartilhar alguma coisa com vocês. Mas acho que a maior chance é que eu aprenda. Era o Clubhouse? O Clubhouse. É muito bom, né? É uma forma de rádio muito bacana, né? Da gente interagir.
É muito legal. Eu quero saber de vocês o seguinte, qual é o primeiro... Estamos terminando quase a live. Qual é o primeiro lugar que vocês querem abrir a porta aí em Porto Alegre depois que a pandemia acabar? Claro que vocês têm uma lista imensa de pessoas que vocês querem abraçar e tal, mas vamos falar de um lugar especial em Porto Alegre, um café bacana, uma praça, um lugar que vocês queiram muito estar em contato físico. Já tem a resposta? Eu posso continuar? Eu posso responder. E a minha resposta é inútil, porque é o seguinte: eu participo de um almoço todas as quintas-feiras com um grupo de amigos. Eu vou fazer 30 anos que eu estou nesse grupo, e o grupo já existia, sei lá, uns 5 ou 6 antes de mim, né? A gente se reunia todas as quintas no Copacabana, ali na Praça Garibaldi. Agora o Copa fechou, não sei o que vai ser, vamos ter que achar um outro lugar, mas eu queria muito... O Copa está na Zona Sul. Isso. Já reabriu, vai ter que ser vai ter que ir mais longe. Lá a gente não vai poder almoçar, porque justamente o Copa era um ponto central, aí tinha gente... a gente se encontrava ali. Mas eu quero muito almoçar com os camaradas, sabe? Jogar a conversa fora. Pô, saudade. Isso é uma coisa incrível, isso é demais. Inveja. Teddy, qual seria o grande lugar? Eu adoro ir a café. Desde os tempos do Café TV Com, que eu estava sempre descobrindo café, e eu adoro isso. Também é uma coisa assim, que tem a ver com Buenos Aires, né? Que tem tanto café, né? Mas eu vou viajar, eu procuro café. Com nenhum de nós na estrada, a gente costuma brincar até, vou campear um café. Né? Então, pega um pouco da linguagem do campo e a gente traz. Mas, assim, tem um lugar assim, que eu gosto de ir aqui em Porto Alegre para comprar minha erva mate, que é o mercado público. Grande. Eles entregam em casa, mas o legal é tu ir lá, né? Claro. Visita e sentir todos os aromas do mercado público. Achar uma cuia nova lá. Nossa, cara, tem uma coleção de cuia aqui que eu acho que... Uma cuia ao mais nunca é demais, né? Uma cuia nunca é demais. Lá tem aquela banca que tem logo na entrada, não tem uma banca, um quiosque ali que tem livros e revistas usadas e antigas. Eu sou apaixonado pelo Tex, os quadrinhos de cowboy. Aí entra ali, fico horas ali olhando. Estou com saudade disso. Gostaria mesmo que tivesse. Saudade de perder tempo numa livraria, né? Pô, eu sou apaixonado por sebo. Mais do que livraria normal, eu sou apaixonado por sebo. Quanto mais esquisito o livro, mais me fascina, assim, né? E no interior, a gente também tem, às vezes, cada coisa que são preciosidades, assim, né? O sebo é junto de um armazém que vende salame, não sei o quê. Daí senta, pede um sanduíche colonial e fica vasculhando as coisas ali. Saudade. Preparem para o final um livro aí, uma dica para ler na pandemia. Uma dica de cada um de vocês que leram, ou, enfim, que estão com vontade de ler, para dar para o pessoal. Quanto mais estranho aqui, melhor. Quanto mais estranho, pode fazer propaganda, não tem problema nenhum. Ó, Nadege Lomando está mandando parabéns, muito bom. Maria Inês também está mandando joinha. A Edna está dizendo que concorda com o que falo, somos aprendizes dessa caminhada, sempre temos mais para aprender. Se não estivermos abertos a aprender, ficamos rasos de comunicação, de expressão, de sentimentos, de conhecimento, enfim, ficamos rasos. A Sandra Sauer, Teddy lindo, meu vizinho da Jerônimo Coelho. Grande Sandra, claro, lembro dela. Querida. E o comissário, você sabe que tem um comissário de nome lindo, né? Um comissário de polícia aposentado com nome lindo. Ele se chama Renato Martins, meu xará, de nome, sobrenome, e está em quarentena no litoral. E ele diz, triste de ouvir certos comunicadores. A maioria fazem, menos pessoas, fazem anos. Ele está criticando. Ele é um grande ouvinte de rádio, é um cara muito crítico. Conheci ele no Plaza São Rafael, quando o Melar entrou com aquele táxi, aquele Passat dentro, lá em 94, eu acho, né? E desde então ficamos muito, muito amigos. Para o comissário Renato Martins, aquele abraço. Maria Elias está dizendo que o papo é super bacana, queremos mais. É bom deixar o gostinho de quero mais, mas vamos fazer um especial. Teddy está convidado para voltar e o professor Fischer vamos fazer um especial sobre, né, por que as pessoas falam e escrevem tão mal. Mas eu quero perguntar para finalizar, e o Teddy vai tocar mais uma curtinha aí para finalizar. Eu quero...
Sim, também. A gente, mas só uma palhinha ao vivo de alguma coisa, se tu quiseres. Não, claro, estou aqui para isso. A gente trabalha aqui com notícia positiva. A gente trabalha com boas notícias. Não tapamos o sol com a peneira. A gente sabe de todo o problema que está acontecendo, em tudo, não só de pandemia, mas a gente recorta o jornalismo no dia a dia e tenta dar boas notícias para as pessoas para mudar um pouquinho a pauta. Porque a pauta negativa os outros veículos já fazem. Eu queria saber da parte de vocês como é que vocês conseguem conviver com as notícias ruins. Tem algum momento que vocês conseguem se blindar? Obviamente que a resposta está na cultura, nos livros, na música e tal, mas se vocês puderem passar uma dica da experiência de vocês, como é que tem sido esse último ano muito difícil, para tentar fugir do bombardeio. Professor Fischer. Eu tenho filhos adolescentes, né? E, então, enfim, acho que a gente mais velho assim já está mais vacinado e assimila melhor, consegue, enfim, posicionar as informações e modular assim nossa desconformidade, até a nossa raiva. Mas eu tenho me valido muito de prestar atenção neles, sabe? Porque às vezes eu vejo assim como para eles está sendo pesado, aí eu dou uma baixada de bola, né? Tipo, enfim, ler, comentar alguma coisa, ou ver o noticiário na televisão, ou ler no jornal, né? E, bom, mas é isso. Eu tenho a sorte de ter esses 2 filhos adolescentes, de ter uma mulher maravilhosa e de estar vivendo então um isolamento que é muito compartilhado, né? Eu tenho amigos, enfim, cujos filhos já cresceram, foram embora, amigos e amigas, enfim, que vivem sozinhos. Aí o ninho está vazio. E eu vejo, então, como eu sou beneficiado, como eu estou sendo beneficiado por essa circunstância. Então, a minha resposta é essa. Como é que eu convivo? Eu convivo prestando atenção nas crianças e, às vezes, saindo um pouco desse horror cotidiano, mas também isso, assim, me recompensando nos afetos aqui dentro de casa que estão em dia. Ainda bem, né? Teddy, além da música, além dos livros, o que pode se dar de dica para se blindar? Eu sou ruim porque eu tenho um péssimo hábito de ficar muito conectado nessas coisas. Não faz bem, sabe? Eu acho que chega um ponto em que a nossa impotência, ela tinha que falar mais alto, a gente entender que o quanto pode ser importante estar consciente e o quanto isso pode nos prejudicar. Eu tenho essa dificuldade de lidar com isso. Reconheço. Eu compartilho de assistir série, de ver filme, eu adoro essa parte. Acho que isso é uma coisa também que nos tira um pouco a fuga da realidade. Ela, de vez em quando, ela é extremamente necessária. Eu gosto muito desse universo de fantasia, de ficção, e isso me ajuda muito a sair, assim. Eu até tenho pena, eu conheço pessoas que são pessoas inteligentes, mas não gosto de ficção, eu gosto de só coisa, livro, quadrinhos, ou qualquer coisa que tenha a ver com a realidade. Eu fico pensando que é uma pena, porque a gente acaba perdendo a possibilidade de usar a nossa imaginação e de lidar com ela de um outro jeito. Então, ler e assistir coisas de um universo distinto do nosso, assim, nos tira realmente dessas notícias ruins, assim, né? Agora, eu tenho uma outra, viu, Renato? Eu tenho um outro meio de escape que eu devia ter dito antes, até que é o seguinte: eu estou escrevendo um livro, então eu estou super mergulhado num trabalho, assim, faz 6 meses, porque o ano que vem é o centenário da Semana de Arte Moderna, e eu sou um bronqueado, assim, com o prestígio da Semana de Arte Moderna e do modernismo paulista, que eu acho que é excessivo, acho que não é para tanto. E, então, há muito tempo eu escrevo sobre isso e tal, e eu resolvi escrever um livro. Então, estou trabalhando como um guri de 30 anos de idade, assim, e estou produzindo esse livro. Realmente é uma válvula de escape, e a gente tem um projeto grande, assim, que jogue para diante, né, que nos permita olhar um pouquinho por cima do muro. Fischer vai se incomodar. O louco vai incomodar. Mas eu sou gaúcho, esse álibi, né? Eu já incomodo por nada, então agora vou incomodar com uma boa razão. Né? Que legal. Olha aqui, ó, a nossa coordenadora de produção da Rede Atitude Positiva, a Fernanda Vargas, me passa. O Teddy falou muito dessa aproximação aí do Sul, né? Buenos Aires, essa coisa toda. O Mercosul está fazendo 30 anos hoje. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai firmaram o Tratado de Assunção, que estabeleceu a criação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, neste 26 de março. Também aniversário de Porto Alegre. E aniversário também do filho do seu Ari Martins, viu, Fischer? Que é o meu pai, o Ivan Martins.
O filho do Ari Martins, do escritor, do Dicionário de Escritores, né, que é o meu avô. O pai também fazia aniversário junto com Porto Alegre, estaria fazendo 90 anos, infelizmente não está mais conosco. Já dedico desde já essa live para ele. Quero saber de vocês os livros, as dicas. Quanto mais estranho, melhor. Fischer. Eu vou falar de um livro aqui que eu li essa semana e resenhei esses dias aí. Deixa eu ver, cadê? Maior rio do mundo. É um livro muito simpático, escrito pela Helena Velhinho Corso, que é professora da Faculdade de Educação da URGS, e esse livro aqui é a história do pai dela, que é uma boa, aliás, é uma boa sugestão para quem quiser fazer alguma coisa aí agora na quarentena, se for possível. A Helena, desculpa, ela entrevistou o pai dela e juntou as informações e escreveu um livro como se fosse o pai dela contando. Um negócio lindo, né? E é um livro muito delicado, assim, muito bacana de ler, porque ele é um cara que nasceu na colônia italiana, assim, literalmente na beira do Rio das Antas, e aí tem uma trajetória longa, ele trabalhou na universidade aqui como professor da Faculdade de Farmácia, e é isso, é uma dica que eu dou, é um livro muito bom de ler. Eu vi tu falando no Sarau dessa semana que tem muito pouco livro, né, principalmente dos anos 70 para cá, sobre Porto Alegre, né? Nós temos pouca literatura. Não, nos anos 70 e 80 tinha pouca gente que escrevia sobre Porto Alegre. Isso. A nova escreve bem mais. Sim, mas naquelas... Que foi os anos que eu cresci, né? Nós crescemos todos, 70 e 80, tinha muito pouca coisa, né? Agora tem uma penca de gente bacana escrevendo. O pai tinha umas crônicas do Ari Sanhudo. Ari Veiga Sanhudo, muito bom. Né? Crônicas de Porto Alegre, né? Mas aí isso eu acho que é 50. Eu acho que é 40. 40, 50. Além do que, não, as caras, tipo, vamos lá, o Sérgio Jocman, tu não encontra. Isso é uma das minhas buscas, e são caras que escreveram sobre uma Porto Alegre que ficou faltando, assim, né, de conhecimento, né, mas eu acho que tem gente dentro dessas pessoas que estão escrevendo sobre Porto Alegre. Eu indico aqui o Jeff com o Avesso da Pele. Ele é um cara que está escrevendo sobre uma Porto Alegre que muitos desconhecem. Ele foi patrono da última Isso, Feira do Livro. Patrono da última Feira do Livro. E colunista agora também. Esse é um cara que está fazendo um retrato de Porto Alegre, mesmo que seja árido, extremamente necessário. E fica também como dica, né? Conhecer muito bom. O trabalho do Jefferson Primário. Eu queria fazer também uma propaganda do meu, se alguém quiser. Opa, vamos lá. Olha aí a imersão. Por que é um livro em parceria com um artista plástico? Porque a história é a seguinte: o Renato fez uma exposição chamada Imersão, com os quadros dele, que são quadros enormes e que são todos eles com essa pegada de realismo, assim, né? Que lindo! São grandes quadros, e ele ia lançar um livro da exposição. A exposição chamava Imersão. Esse quadro que está na capa, por exemplo, ele é gigante, esse quadro. Ele até o sentido dele é assim. E aí ele conversando comigo, ele falou: eu não queria fazer um livro de pintura normal, usei tal pincel, tal tinta, tal técnica, nada. Eu queria fazer um negócio completamente diferente. E conversando, nós chegamos à conclusão que a gente podia fazer uma história diferente em torno disso. Então, esse livro, Imersão, são histórias, todas elas inspiradas nos personagens que ele retratou nas pinturas. E eu acabei criando uma cronologia desses personagens, tem um fio condutor de todos eles, e um livro de suspense e terror, digamos assim, que eu lancei no final do ano passado. Era para trabalhar o lançamento em 2020, não deu, então estamos esperando. Imersão, para quem gosta do estilo, é o meu mais recente. Show de bola. Senhores, vamos encerrar. Eu não vou segurar mais vocês, senão eu sei que o Tedi tem outras programações também hoje. O aniversário de Porto Alegre está super requisitado. O Fischer também tem que fazer os seus estudos, suas pesquisas e continuar escrevendo, né, e atualizando aí o próximo dicionário de Porto Alegre. Vai para quando? Para 250 anos, né? De Porto Alegre, é isso? Que bem. Acho que muito bom. Lançar no fim do ano ainda agora.
Show de bola. Quero agradecer imensamente a vocês pelo tempo, pela dedicação, por terem aceitado nosso convite e terem tornado a sexta-feira e o final desta semana, que eu repito, foi uma semana muito difícil. Tem sido um ano difícil, mas essa semana foi especialmente difícil. A Eliane está dizendo aqui que o livro do Teddy aí, ó, livro incrível, amei demais. E o Paulo está dizendo que consegue conviver com as notícias ruins observando o filho dele, de 9 anos, e curtindo música. E a Maria Inês está agradecendo as dicas. Pessoal, muito obrigado. Professor Fischer, um abraço, prazer em lhe ver, lhe rever através das câmeras. Prazer. Que bom fizeram o computador, né, Fischer? Que bom. Já pensou se não fosse isso? Um grande abraço, muito obrigado. Bom, não mostrei aqui, peraí, não mostrei a parêntese, né, que o Fischer edita, já está na 67, é isso, Fischer? Número 67, que é uma revista muito legal. Amanhã sai a 68, isso é um desenho do Edgar Vasquez. Edgar Vasquez, olha aí, coisa linda. Ó. Essa foi uma especial sobre a Semana de Porto Alegre, são só crônicas de saudades da cidade. E olha aí, quanta gente boa aí, falando sobre Porto Alegre. Muito legal. Essa é a edição 67, é uma revista digital, o pessoal assina, né, Fischer? Isso aí, pode olhar lá, Matinal Jornalismo. Matinal. .br. Muito bom. E então, agradecendo a presença de vocês, agradecendo também ao Teddy Correia. Teddy, muito obrigado pela participação, viu? Sucesso aí. Dá um abraço na gurizada toda. Um abraço no Sadi. Tá bom. Bom, e vamos ouvir aí a canção que a gente fez para um documentário sobre a cidade. Isso, eu vou dar os recados finais, nós vamos rodar o clipe de Porto Alegre. Então, é uma música chamada Porto Alegre. Então, dá a ficha um pouquinho aí, Teddy, só para a gente ficar por dentro. Então, era um documentário sobre Porto Alegre que precisava de uma canção para encerrar, e a gente tinha uns escritos e tal, tinha uns textos, e a gente acabou fazendo essa música com esse tema meio viajandão, assim, que se presta muito para esse tipo de clipe que a gente fez. E tem a versão, não sei se é essa versão que está, mas acho que não é do clipe, que daí tem um texto falando sobre a redenção e sobre a coisa assim, meio declamado no final. É meio viagem, assim, tipo o Kubeck, que é um cara que eu gosto muito, né? A galera gosta muito, e a gente fez meio com essa pegada, assim. Muito bom, a gente vai ouvir aquela em seguidinha, depois que eu falar dos nossos apoiadores, a gente encerra com o clipe de Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez a vocês dois, um abraço grande. Tudo de bom. Professor Luiz Augusto Fischer e o músico Teddy Correia foram os nossos convidados desta live especial, uma live do 24º Fórum Atitude Positiva, especial sobre Porto Alegre. Lembrando sempre que as nossas marcas, as marcas que estão sempre apoiando as nossas ações, os nossos trabalhos, as marcas que apoiam o jornalismo mais positivo, mais construtivo, né? A Kia Sun Motors é também a Kia Sun Motors, aliás, está aí o link, né, de acesso da Kia Sun Motors, mas a Kia Sun Motors está lançando também a Suzuki Sun Motors, está aí o Instagram da Suzuki Sun Motors, é a novidade da Kia Sun Motors em Porto Alegre. Tartone.com.br, restaurante Tartone, melhor da comida italiana, lá no Shopping Bourbon Country. Smartback.com.br, assistência técnica de celulares e tablets, na Padre Chagas 67, você acessa o site também para mais informações. O SESI RS está com Educação de Jovens e Adultos, com inscrições abertas, você acessa o EJA do SESI, ou então 0800 051 85 ou 55, esse telefone que está na tela, esse link que está na tela também. Instituto de Medicina do Esporte, Dr. Félix Drummond, no Centro Clínico Mãe de Deus, está conosco também. E a Lume Artes Marcenaria Criativa, está aí o WhatsApp da Lume Artes para projetos exclusivos, especiais, exclusivos. Se você tem uma ideia em marcenaria, você chama o pessoal da Lume Artes. Era isso, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. Daqui a pouco a gente já coloca no YouTube essa live. Você assistindo no YouTube vai ver outras dicas.
Eu não sei se o YouTube vai cortar o clipe do nenhum de nós, espero que não, mas qualquer coisa a gente também edita aí e espera muito que a gente consiga fazer essa homenagem a Porto Alegre com este encerramento do Fórum Atitude Positiva com a canção do Nenhum de Nós, Porto Alegre. Obrigado a todos, até o próximo Fórum Atitude Positiva. Olha, fiquem em casa, se puderem, fiquem em casa, mais um pouquinho, mais um tempinho, porque vai passar. Se sair, use a máscara correta, né? E cuide das pessoas que você ama. E cuide de Porto Alegre também, 249 anos. Como eu disse, esta live vai para o meu pai, Ivan Martins, porto-alegrense da Gema, como eu, que nasceu em 1931 e estaria fazendo 90 anos hoje. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigado a todos. Estou esperando que Porto Alegre me traga inspiração. Alguma imagem, uma frase qualquer pra escrever uma canção. Não quero falar de suas praças, das pedras ou da redenção. O que tem de especial em Porto Alegre está acima do chão. Eu falo de um clima no ar, alguma coisa sem explicação. Está nas pessoas, amor e loucura na mesma proporção. Um clima no ar sem explicação. Amor e loucura na mesma proporção. Estou querendo que Porto Alegre me traga inspiração. Alguma ideia pra terminar esta canção. Eu não sei porquê e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Eu não sei porquê e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Pra viver. Pra viver. Eu não sei porquê e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Eu não sei porquê e acho que ninguém precisa explicar porquê.